O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele falou sobre o homem olhar para a criação e adorar a criação ao invés do Criador. Essa negação da existência de Deus ou de dobrar-se perante Deus gera idolatria. Ao invés de adorar a Deus, começa a adorar a criação de Deus. E adorar a si mesmo, adorar a humanidade. No caso do contexto ali do apóstolo Paulo em Roma, eles adoravam deuses que eram fruto da imaginação greco-romana. Mas no nosso tempo existem outras maneiras de idolatria, de adoração. Adorar a ciência, adorar um político, uma ideologia, adorar a si mesmo e assim por diante. Qualquer coisa, qualquer pessoa que é colocada em lugar de Deus é idolatria. É a busca do homem pela redenção. Após a queda, o homem está em busca da redenção, em busca da felicidade. Mas ele busca em lugares errados, ele está como que no escuro. O apóstolo Paulo falou isso quando esteve em Atenas e vendo ali a idolatria daquele povo, ele no Areópago, ele disse que eles estavam no escuro como buscando ali a saída, buscando a luz. E é assim que os homens estão sem o Evangelho. E aí nós vemos, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, que inculcaram-se como sábios, se acham sábios, na verdade são loucos, e agem de forma completamente tola. E nós temos visto aí uma loucura em céu aberto. Pessoas que se comportam como animais. Alguns se acham, se identificam com cobra e saem rastejando dentro do metrô. Outros se acham pensam que são cachorros ou gatos. E há casos de uma mulher que respondia só miau. É uma coisa assim que os programas de comédia do passado não teriam tanta criatividade, e não tiveram, porque eu não lembro de nenhum, eu registrei algum que falasse algo assim, de uma imbecilidade tão grande como essa, de pessoas que afirmam terem nascido no corpo errado, e aí elas podem ser o que elas quiserem. Nos Estados Unidos tem até agora já lojas que trabalham especializadas em vender roupas de animais para aqueles que se sentem como animais. Por outro lado, os animais, legítimos animais, são tratados como seres humanos. Olha que coisa mais louca. Um cachorro é tratado como um filho. Eu estava numa loja e uma moça entrou com um cachorro no colo, eu não sei o nome, aquele que é tipo canguru lá, que eu não sei o nome exato, que as mães carregam os filhos e carregando o cachorro. O cachorro quer andar, o cachorro quer ser cachorro, o cachorro não quer ser ser humano. O cachorro tem mais lógica do que o ser humano. Eu tenho uma cachorra, ela é muito boazinha, amável, a Belinha, e é uma salsichinha, mas ela é cachorra, ela não é tratada como a filha. Ela é o que Deus a fez ser. Foi criada pelo Senhor como cachorra, não como ser humano. E aí nós temos essa desvalorização do ser humano, em que o ser humano se rebaixa ao nível dos animais, o ser humano que foi criado à imagem e semelhança do Criador, e ao mesmo tempo nós vemos animais sendo valorizados ao nível do ser humano. Veja, irmãos, como nós estamos vivendo em um sanatório a céu aberto. Eu vi uma moça dizendo que ela é brasileira, dizendo que ela nasceu no Brasil, mas ela está exilada no Brasil porque ela se sente americana. E ela disse que há outros também que se sentem exilados, que na verdade são franceses, espanhóis, ingleses, e assim por diante. E ela disse, isso não é loucura.
Não, isso não é loucura. Loucura é nossa. Nós que estamos loucos em um mundo de sabedoria, em um mundo de inteligência. Olha, eu tenho vontade de rir mesmo, porque é uma tolice tão grande, é uma imbecilidade tão grande, que tem que rir para não chorar. E o pior de tudo é que isso vai chegar à igreja. Isso já não está chegando, né? Pessoas que de repente chegam na igreja daqui a alguns anos, e pode ser que chegue um arrastando lá no chão, dizendo que é cobra. O outro chega miando, o outro chega latindo. E ele quer fazer parte da igreja desse jeito. E quer que as pessoas aceitem ele dessa forma. Isso vai acontecer. A igreja tem que estar preparada para isso. Muitas coisas que poucos anos atrás não imaginávamos jamais ver, como por exemplo, igrejas de homossexuais praticantes. Nós nunca imaginávamos ver isso, ou pastores defendendo esse movimento LGBT+, aí, não sei mais qual a sigla mais que é. E tudo isso era impossível de imaginar. E hoje nós vivemos esta realidade. A igreja ela está enfraquecida teologicamente por conta de pastores que não estudam, que não amam a palavra de Deus, por causa de pastores que são apóstatas, são falsos pregadores, que têm ensinado coisas completamente contrárias ao Evangelho, que têm pregado que a Bíblia não é inspirada, que têm pregado, isso já é antigo, o liberalismo teológico ensinou isso, mas hoje tem uma nova roupagem, que ou diz que o Antigo Testamento não serve para nada, como Caio Fábio diz, ou apenas os evangelhos, ou apenas o que Jesus falou, e o restante das escrituras não servem para nada, que isso é fruto, na verdade, de Constantino, e coisas absurdas. Eu não vou entrar nessa questão agora, porque teria que ser outro vídeo para falar sobre as heresias do Caio Fábio. Mas o fato é que, não somente ele, há outros também, que Ed Renekiewicz e outros, que têm pregado para ressignificar a Bíblia, e tudo isso somado ao histerismo, somado ao misticismo de algumas igrejas que estão por aí, que parece mais um circo de horrores, onde pessoas supostamente cheias do Espírito Santo fazem qualquer coisa em nome de Deus e escandalizam, exploram pastores que exploram a fé de muitos, que se tornam milionários a partir de uma exploração. O movimento dos desigrejados, que são pessoas decepcionadas com essas igrejas aí que eu citei, e que acham que todas são iguais, e que todos os pastores são iguais, e que nenhum é fiel ao Senhor. Tudo isso e mais outras coisas que têm surgido no meio evangélico brasileiro, criou uma plataforma para que a igreja pudesse sofrer todas estas coisas e aceitar estas mentiras de Satanás. A igreja precisa se arrepender. Os pastores precisam se arrepender. Eu sou pastor. Há 20 anos que eu sou ordenado pastor e passei por um seminário, mais 20 anos servindo a igreja, e eu estou falando para a minha classe. Falando aqui que os pastores, aqueles que não se arrependeram, precisam se arrepender. Porque existem pastores nas igrejas históricas, igrejas reformadas, que têm se secularizado, que têm mais se dedicado a ensino nas escolas, concurso público e outras coisas mais do que ao estudo da palavra, ao zelo de ensinar a igreja, esmerar-se para preparar a igreja para essas coisas. Há muitos pastores em igrejas reformadas que não são reformados, que não são bíblicos e que, infelizmente, envergonham a história da teologia reformada, a igreja, o evangelho, porque aceitam coisas completamente fora do que a Bíblia ensina para agradar membros, para não perder pessoas importantes da igreja ou para não perder o seu cargo dentro da igreja. Nós precisamos olhar, cada um olhar para si, eu olhar para mim mesmo, o meu ministério, olhar para a igreja, ver o quanto eu tenho sido fiel ou não, e você
que é pastor também deve fazer o mesmo, pois nós prestaremos conta ao Supremo Pastor da igreja, que é Cristo. E ele é zeloso com a sua igreja. Ele é muito zeloso. E ele vai julgar cada um de nós. Mas vai julgar também você que é membro da igreja, que tem corrido atrás de falsos pregadores, que tem apoiado esses ungidos do Senhor, que não são ungidos coisa nenhuma, que tem aceitado tudo como verdade porque eles falam que são ungidos de Deus. Ele vai cobrar de você também. É preciso voltarmos para as Escrituras, voltar para a palavra de Deus. Pense nisso. Culpa de tudo isso que está acontecendo, dessa loucura, desse sanatório a céu aberto, é da igreja evangélica brasileira. Por quê, pastor? Por causa dessas coisas que eu disse agora há pouco. Quando a igreja se afasta da palavra, se afasta do evangelho e aceita falsos pregadores, ela deixa de ser sal e luz dos homens, não, sal e luz do mundo, e ela só serve para ser pisada pelos homens, quando ela perde a sua função de salgar o mundo. Quem disse isso? Foi Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus quebrante os nossos corações, que Deus faça uma grande obra em nosso tempo, despertando a sua igreja, despertando a parte dos nós pastores, para que servamos ao Senhor cada vez mais, com integridade, com fidelidade, com amor, e não embaraçados com o serviço desse tempo, mas envolvidos com a obra de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.